o tema sobre cromatografia. Vamos falar um pouco sobre a história da cromatografia, de como surgiu. O termo cromatografia foi primeiramente empregado em 1906 e sua utilização é atribuída a um botânico russo ao descrever sua experiência na separação dos componentes de extrato de folhas. Nisso, ele percebeu que houve a passagem do éter de petróleo através de uma coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio, o qual se adicionou o extrato e levou à separação dos componentes em faixas coloridas. O termo cromatografia é um método físico-químico de separação e ela está fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases miscíveis. Fase móvel. Nesta fase, as substâncias que queremos isolar são arrastadas por um solvente fluido que pode ser líquido ou gasoso, por exemplo, o vapor do álcool etílico. Já na fase estacionária, a fase fixa, onde a substância que está sendo separada ou identificada fixa-se na superfície de outro material, por exemplo, um papel de um filtro, etc. Dando continuidade à fala da colega, nesse slide aqui podemos ver uma imagem ilustrativa da fase da cromatografia por coluna, onde podemos ver a fase móvel na parte superior. Na matriz cromatográfica podemos ver a fase estacionária e na parte de baixo podemos ver as pequenas moléculas que ficam dispersas na amostra. Em relação à classificação, temos cromatografia em coluna. Pela fase estacionária, pela fase móvel empregada, a líquida, a gasosa e a supercrítica. E pela fase estacionária utilizada, temos o sólido, o líquido e a ligação quimicamente ligada. E pelo modo de separação, temos a adsorção, a partição, a troca iônica e a exclusão. Na adsorção é a fase móvel líquida ou a fase gasosa, onde se encontra a fase estacionária líquida. Esse processo de adsorção se dá pelas ligações de hidrogênio por forças de Van der Waals. Já na cromatografia de partição, temos a fase móvel gasosa, estacionária líquida, onde os processos de solubilidade, que se dá pela partição intrafacial e a volta de cada componente para a fase móvel, dependente da sua volatilidade. Já na troca iônica, temos a fase móvel líquida, que é onde os processos de troca iônica se dá pela adsorção reversível e diferencial dos íons da fase móvel pelo grupo trocador de matriz. Na troca iônica também temos as resinas catiônicas e aniônicas, que são altamente carregadas por possuir uma maior interação entre os íons de carga alta e os íons de carga baixa. E temos também a cromatografia em coluna por exclusão, que é a fase móvel líquida. Essa fase se encontra na estacionária em gel, que acontece quando as partículas menores penetram nas cavidades e as maiores vão sendo eluídas, contornando as estruturas moleculares da fase de exclusão. Na fase de exclusão também temos por separação de tamanhos específicos, separação de polímeros e proteínas, e temos também pela determinação da massa molar. Métodos de análise. É o mais antigo procedimento cromatográfico
é utilizado na purificação de produtos e reações químicas, é utilizado para isolamento de produtos naturais. Se feita de maneira correta, a cromatografia em coluna pode levar a compostos com alto grau de pureza. No entanto, em muitos aspectos do ponto de vista prático, a sua realização pode apresentar alguns desafios. A experiência no laboratório e algumas dicas podem ajudar na otimização desta técnica. Existem diversos pontos que devem ser levados em conta para uma boa execução da técnica. Irei citar alguns. Primeiro, a escolha do adsolvente. Sílica e alumina são os adsolventes mais utilizados. Ambos são polares, retendo mais fortemente componentes mais polares. A sílica é recomendada na maioria dos casos. Este adsolvente é levemente ácido, retendo com maior intensidade compostos básicos. Segundo, a escolha do solvente. Esta é a escolha mais difícil e mais importante para a realização da coluna. Há uma quantidade grande de solventes orgânicos que podem ser utilizados, o que dificulta a escolha. Uma coluna cromatográfica quase sempre utiliza uma mistura de solventes, geralmente 2 solventes, como eluente. Claro que, ocasionalmente, um único solvente pode ser utilizado ou ainda uma mistura com 3 ou 4 solventes. Terceiro ponto, tamanho da coluna. Para alguns, este é o fator menos importante para a realização de uma coluna cromatográfica. De fato, na teoria, é possível utilizar uma coluna comprida e fina ou uma coluna curta e com maior diâmetro, utilizando aproximadamente a mesma quantidade de adsolvente, sem afetar a separação. No entanto, na prática, a maioria das pessoas escolhe um tamanho de coluna que permita ao adsolvente ocupar 1/3 do tamanho total, sem considerar o solvente. Claro que esta escolha depende da quantidade de adsolvente que deve ser utilizada. Quarto ponto, quantidade de sílica. A quantidade de adsolvente a ser utilizada depende da quantidade de amostra a ser separada. A quantidade utilizada não precisa ser exata, mas deve ser aproximada para evitar desperdício de tempo e recursos. Quinto ponto, preparação da coluna. Algumas colunas possuem uma retenção de vidro para prevenir que o adsolvente da fase estacionária passe através da torneira. Outras colunas não possuem esta barreira e precisam ser fechadas com algodão. O algodão pode ser descartado após o término da coluna. O tipo de barreira ou a quantidade de algodão podem fazer a velocidade de eluição variar. Sexto ponto, empacotamento da coluna. Existem várias formas de preencher a coluna. Você pode escolher a de sua preferência. Todos os métodos têm as suas vantagens e desvantagens. Algumas vezes o tamanho da coluna exige um tipo de empacotamento particular. Etapas do procedimento. Irei citar aqui algumas etapas que ocorrem durante o procedimento. Primeira, a fase estacionária é mantida em um tubo estreito e a fase móvel forçada através do tubo, sob pressão ou por gravidade. Segunda, a substância a ser separada ou analisada é colocada na coluna da parte superior e o eluente é vertido após. Terceira, a adição de sílica deve ser feita com a torneira semi-aberta. Quarta, o adsolvente é adicionado lentamente à coluna fixada na posição vertical, de modo a se obter uma compactação uniforme. Quinta etapa. A velocidade na qual um composto passa pela coluna depende da polaridade da fase estacionária. Sexta etapa. O solvente é utilizado como eluente. Sétima etapa. Se o composto é mais atraído pela fase estacionária do que pelo solvente, ele migrará mais lentamente da coluna. Oitava etapa. O composto que tiver maior afinidade pelo solvente, ele migrará mais rapidamente da coluna. Falando de modo geral e de uma maneira mais simples para que possa facilitar a compreensão de todos, o método de cromatografia em coluna consiste na utilização de uma coluna de vidro na qual seu interior é preenchido por uma substância dissolvente apropriada, sendo esta específica para cada tipo de análise. Os eluentes, ou seja, a fase móvel da cromatografia, na qual os compostos a serem separados são diluídos, em sua maioria são orgânicos,
como éter de petróleo, clorofórmio, acetona, etanol e, por vezes, a água também pode ser utilizada como eluente. A metodologia consiste na adição da substância a ser separada na parte superior da coluna e o eluente em seguida, com quantidade suficiente para a realização da separação. Se as substâncias apresentarem espectros de banda na faixa do visível, pode-se ver as zonas de espaçamento entre as substâncias separadas. Com isso, pode-se calcular o fator de retenção de determinada amostra. Técnica de cromatografia em coluna. Para realizar a técnica de cromatografia em coluna, deve-se ter um conhecimento prévio do que compõe a amostra. É importante saber como essa amostra se comportará correndo a coluna e em quantas faixas elas irão se dividir. Esse tipo de cromatografia é utilizado para a purificação de substâncias orgânicas ou para remover o material de partida ou isolar o produto desejado de uma reação. Podemos dar relevância em duas fases nessa técnica: a fase móvel e a fase fixa. A fase fixa, a mistura é passada através de tubo de vidro vertical, preenchido com sílica ou com alumina, que são os adsolventes mais utilizados. Ambos são polares, retendo fortemente compostos polares. Na fase móvel, começamos a adicionar os líquidos e eles irão solubilizar os componentes da amostra e iniciar o processo de separação. No geral, a fase móvel é a primeira a eluir a coluna, já que o soluto tem uma atração diferente com a fase estacionária. Cada soluto irá descer com uma velocidade diferente. Outro quesito a observar é que, diante de vários solventes orgânicos que existem, é muito importante saber escolher os solventes mais adequados para obter uma boa separação. Cromatografia na indústria farmacêutica. O uso da cromatografia abrange muitas áreas do conhecimento e possui muitas funções na área química e farmacêutica pela existência da necessidade de separação de misturas em pequenas quantidades, de maneira rápida, eficaz e econômica. A cromatografia desempenha um papel importante em diversas áreas, como a química orgânica, bioquímica, química inorgânica, química ambiental e a química alimentícia. Utilizada em investigação criminal, indústria química, farmacêutica, do petróleo e de alimentos, entre outras, para quantificação das impurezas de um produto, determinação da composição e da formulação de um produto, controle de qualidade de ativos e formas farmacêuticas. A escolha correta de colunas cromatográficas é etapa importante na montagem do sistema a ser utilizado. O conhecimento da matriz a ser analisada ou analito a ser detectável é o ponto de partida para a seleção da fase estacionária. Então, na área farmacêutica, existem diretrizes a serem seguidas. A principal refere-se à metodologia encontrada nas farmacopeias brasileira ou internacionais. Nestas, encontram-se recomendações das colunas a serem usadas. Quando o ensaio não está previsto em uma farmacopeia, o usuário pode procurar na literatura, como em publicações, artigos, manuais e entre outros. Ou então, a escolha pode depender de testes realizados com várias colunas no próprio laboratório. O objetivo sempre será de trabalhar com uma coluna que permita que o sinal obtido do composto de interesse seja exclusivo deste composto. A escolha da coluna cromatográfica deve se basear nas características da amostra e nas diferenças químicas entre os compostos de interesse.
Além disso, deve-se levar em consideração a estrutura química da fase estacionária, sua capacidade de retenção, o tamanho de partículas e as dimensões da coluna. Os equipamentos de HPLC são utilizados no controle de qualidade de medicamentos para verificar se os produtos farmacêuticos estão em conformidade com as normas e diretrizes especificadas nas farmacopeias e pelos órgãos reguladores. O HPLC se destaca no controle de qualidade de medicamentos pela alta sensibilidade, versatilidade e excelente reduttibilidade em separação de mistura complexa, devido à alta eficiência na separação de moléculas sob pressão em uma grande área de superfície, em especial quando se utilizam colunas de cromatografia de líquido de ultra eficiência. Bom, sabe-se que estão disponíveis no mercado equipamentos para a cromatografia líquido convencional e para a cromatografia líquido de ultra eficiência. A UHPLC oferece as mesmas aplicações da cromatografia convencional, mas pelo fato de utilizar colunas com menor tamanho de partículas e equipamentos que suportam pressões elevadas, as análises podem ser realizadas com menor tempo de corrida, maior eficiência e menor gasto de solventes, certo? Entretanto, o preço dos equipamentos de UHPLC e de suas colunas são mais elevados comparados-se com a cromatografia convencional. A cromatografia em coluna é a técnica de separação mais utilizada, pois permite separar e purificar quantidade significativa de compostos presentes em uma mistura. No entanto, é essencial conhecer as condições prévias de separação para cada mistura, para que ocorra sucesso na separação, pois cada composto tem sua característica química diferente, como, por exemplo, solubilidade, ponto de fusão. Como todos os métodos cromatográficos, a cromatografia em coluna é baseada na afinidade relativa dos compostos que se quer separar, contendo uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase estacionária também é conhecida como absorvente, como, por exemplo, sílica em gel. A fase móvel é conhecida como eluente, como, por exemplo, água, hexano e acetato de etilo, tendo que ser adequado com a polaridade dos componentes de cada mistura a ser separado. Em vez de colocar apenas um solvente, coloque a mistura dos solventes. A cromatografia em coluna começa com a colocação da coluna no suporte universal, em uma altura adequada na qual possa ser colocado um recipiente embaixo da coluna para ser possível fazer a separação dos compostos. A pessoa deve sempre ficar atento à torneira fechada para evitar perdas de compostos, fechando a mesma. Em seguida, deve-se colocar uma bolinha de algodão dentro da coluna, com o auxílio de um bastão de vidro. Lembrando-se que nunca deve compactar a bolinha de algodão dentro da coluna para evitar erros na separação. Nunca colocar no estreitamento da coluna o algodão. Após colocar o algodão, com o auxílio de um funil, colocar uma pequena quantidade de areia de mar, ficando até o estreitamento da coluna. Isso deve ser feito para impedir que a fase estacionária saia através da torneira, favorecendo então o processo de compactação. Com o auxílio de um bastão de vidro, se prepara uma suspensão bem grossa de adsolvente, passando este através do funil, colocando sobre o eluente que está na coluna. Logo após, abre a torneira para eliminar o excesso do eluente, para evitar bolhas dentro da coluna, colocando assim pequenas porções de solvente para retirar a parte que fica presa nas paredes. Lembrando que não pode soltar muito rápido o solvente, pois a fase estacionária pode criar bolhas se ficar seca, provocando uma pobre separação das misturas dos compostos. Uma vez que todo o solvente estiver na coluna, juntamente com o eluente, coloca-se uma pequena quantidade de areia de mar, cerca de 1 centímetro, sobre o solvente. Com o auxílio de uma pipeta e de uma pera, deposita-se uma quantidade de mistura de compostos que deseja se separar no início da fase estacionária, tomando cuidado para não criar bolhas no dissolvente e nem respingar
nas paredes da coluna. Quando depositado a mistura dos compostos, abre-se a torneira para que possa penetrar na fase estacionária para que esta desça junto com o solvente ocorrendo logo após a separação. Coloca-se então mais solvente dentro da coluna, repetindo esse processo de 3 a 4 vezes. Uma vez que é absorvida a mistura de compostos a ser separado, a coluna é enchida com um eluente. Logo após, enumera-se os frascos, para que possa ser feita a identificação em seguida. O elemar sempre vai ser o número 0, porque nele o volume é muito. Logo após, abre-se a torneira e começa o gotejamento. Já que estamos separando misturas coloridas, deve-se observar como que a velocidade de descida ocorre na fase estacionária, que é inversamente proporcional ao grau de absorção na fase estacionária. Quando elimina o volume morto e começa o gotejamento, começa a recolher o eluente nos frascos enumerados, para se observar a concentração em cada frasco, podendo também observar o colorante que está sendo utilizado na coluna. Se não tiver cor ou se for difícil a identificação, pode-se utilizar a cromatografia em camada delgada para a identificação. A cromatografia em coluna pode ser desenvolvida por gravidade, aplicando-se pressão na parte superior da coluna. Quando não se pode observar a existência da primeira coloração na fase estacionária, pode ser adicionado mais eluente para evitar a demora do processo. Com todo seu potencial de técnica de separação e sua capacidade de proporcionar compostos de alto grau de pureza, para realizar corretamente a técnica de cromatografia em coluna requer medidas manuais e destreza técnica.